Beleza, pessoal? Tudo bom com vocês? Aqui é o Chaves, para mais nossa aulinha de Química. Nesse vídeo de agora, nós vamos estar trabalhando com atomística, tá? Então é a unidade 1 da Química A, nós vimos um pedação da Química B, né? A gente chegou ali até metade. Agora nós entramos aqui na Química A, que se refere à questão de atomística. Então a gente vai separar em dois módulos esse estudo. O estudo da atomística normal, né? A gente vai estudar o átomo, as suas propriedades, como ele funciona e tudo mais. E depois nós vamos estudar a eletrosfera. Nós vamos ver o estudo da eletrosfera. Eu creio que esse assunto, que essa aula é importante devido a todo o resto da nossa química geral está relacionado à atomística. Então, na química geral, a gente vai trabalhar com íons, nós vamos trabalhar com cátions, com ânions, com as propriedades da eletrosfera, quando a gente estiver falando de hibridização. Então, eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nessa aula de agora. Bom, lá no Google Classroom eu vou estar disponibilizando para vocês a ficha resumo dessa aula de hoje, tá? Então, lá vai estar a ficha. Eu iria na aula normal passar todo o conteúdo na lousa, fiz a ficha para nós ganharmos tempo. Então, não fiquem preocupados com o que eu estiver falando aqui, porque este material vai estar com vocês aí também, tá? Eu fiz para vocês, especial para vocês, então não precisem ficar preocupados, beleza? Bom, na primeira coisa que quando nós estudamos a atomística, é sobre o modelo atômico. Então, o modelo atômico, ele vem se desenvolvendo ao desenrolar da história. Então, a gente tinha uma ideia de átomo, hoje nós temos outra ideia de átomos que veio através das experiências. Então, a primeira pessoa que vai falar para nós do modelo atômico é o Dalton. Então, quando nós estamos relacionando modelo atômico, o primeiro que vem na nossa mente é o Dalton. O Dalton é o famoso que vai falar sobre o átomo. Ele vai dar essa ideia de átomo. O que é átomo? Ele vai definir aqui, está aí na página 1 de vocês, no primeiro tópicozinho. Átomo é uma esfera maciça, pequena, indivisível e eletricamente neutra. Quando nós trabalhamos lá com as leis ponderais, nós falamos da lei de Dalton. E Dalton ele que vai falar, existe o átomo, só que esse átomo ele é indivisível, nós não conseguimos dividir. Ele é uma esfera, então a gente pensa na bola de bilhar. Então, quando nós falamos de Dalton, a gente tem que lembrar da bola de bilhar. Então, bola de bilhar. Por que a gente vai lembrar da bola de bilhar? Porque a bola de bilhar é uma bola. A gente não consegue dividir ela, né? Se nós quisermos usar ela normalmente. A gente tem ela toda redonda, normalzona. Então, é assim que ele vai dar a ideia de átomo. Então, ele não vai ter a ideia de elétrons, ele não vai falar da ideia de prótons e muito menos a ideia de nêutron. Ele só vai falar, o átomo é isso, ele existe, ele é indivisível, eu não consigo dividir ele e ele é eletricamente neutro. Então, ele não tem cargas positivas e muito menos cargas negativas. Então, ele é neutro, por isso da carga de bilhar. E o que mais que ele vai falar? Toda a matéria é formada por átomo. Então ele vai dar essa introdução. Daí você pode falar, Chaves, então a ideia que ele deu não é tão importante assim. Tem sua importância, porque ele vai definir, existe o átomo, e o átomo ele está em toda a espécie, em toda a matéria. Então esse microfone é constituído por átomo, essa folha é constituída por átomo. Então ele vai dar essa ideia, mas ele não vai conseguir falar o que é um átomo com a precisão que nós temos hoje, que também ainda está passando por mudanças, porque aqui até no ensino fundamental, no ensino médio, nós estudamos até os elétrons, mas tem outras partículas subatômicas que estão envolvidas. Então é uma ideia que está sendo projetada dia após dia. Então ele tem sim sua importância. O que mais? Uma dada substância é sempre formada por átomos dos mesmos elementos, unidos sempre na mesma proporção. Lembra que eu falei lá na primeira aula que misturar é diferente de reagir? Então ele está começando nessa ideia de reação, de reagir a átomos, porque está falando aqui, pega o papel, grife, proporção. Então ele vai dar essa ideia de proporção. Eu preciso ter proporção para a química acontecer. E qual que é o problema dele? Embora esse modelo fosse útil para explicar vários eventos,
capaz de explicar uma série de fatores experimental. Por exemplo, a eletrólise. A eletrólise é a última matéria que a gente vai ver lá de físico-química. Então a gente vai estudar a eletrólise lá no finalzinho. Por que ele não consegue explicar a eletrólise? Porque a eletrólise é transporte de elétrons. Ele não tinha essa ideia de elétrons, o que é elétrons, de onde vem, como faz, como deixa de fazer. Então ele não tem essa ideia de elétrons, então esse é o problema. Então vem outros químicos tentar explicar e mudar o exemplo dele. Daí chega um tal de Thomson. Então o nosso primeirinho aqui é o nosso Dalton, né? O nosso primeirão aqui, que ele vai tentar explicar o que é átomo, de onde vem. O nosso segundo que a gente tem aqui, o Thomson, bonitão aqui. E o Thomson ele vai fazer é o Thomson, o experimento do Rutherford, que eu vi aqui na imagem e falei errado. Ele vai falar da pasta de pudim, né? Então, qual que é a ideia que ele tem? Você tem um pudim, né? Aqueles de Natal, porque lá se chama pudim, né? Na época se chamava pudim. Daí os outros falam, Chaves, pudim é aquele negócio lá que a gente come. Não, pensa no panetone, tá? Eles chamavam de pudim, mas é panetone para nós brasileiros. Então é um panetone, aquela seria a ideia do átomo, e ali dentro, aquelas uvinhas que a gente coloca, né? A uva passa que tem lá dentro do panetone, aquelas uvinhas seriam cargas positivas. Então o Thomson ele vai dar para nós essa ideia de cargas positivas, coisa que o Dalton não nos deu. Então a gente lembra do Thomson quando nós falamos de pudim de passas, lembrando que é o nosso panetone, pudim de passas. Então ele vai dar essa ideia para nós do pudim de passas, certo? Então ele introduz a ideia de cargas positivas, mas para frente a gente vai lembrar que são os elétrons. Então ele descobriu os elétrons, só que você pode falar assim, Chaves, o elétron é carga negativa. Hoje, para nós é carga negativa, mas para ele era carga positiva, só que ele não sabia, mas tinha descoberto o elétron, que mais para frente, na teoria de Rutherford, a gente vai conseguir deduzir que é um elétron. Então tem lá, esfera positiva com esfera negativa produzia uma carga neutra. Então ele também vai ter essa ideia de carga neutra, que Dalton também tinha. O átomo é divisível e possui matéria elétrica. Dalton falava, não tem como dividir. Agora, Thomson vai falar, sim, tem como dividir. E ele vai mostrar para nós. Explica eletrização, corrente elétrica, formação de íons e descarga elétrica em gases. Então, a nossa grande descoberta de Thomson foi o quê? Foi o elétron, que ele chamava de carga positiva, mas para nós hoje é uma carga negativa, certo? E ele ficou conhecido como pudim de passas. Então aqui, recapitulando, Dalton falava que era indivisível, mas ele falava que era neutro, que o átomo era neutro. Thomson ele vai falar assim, eu consigo dividir, e ele descobre o elétron, também com aquela ideia de nêutron também, que eu consigo ter uma carga neutra. Daí entra um tal de Rutherford. Se escreve Rutherford, é o Rutherford. Hoje, um dos modelos mais aceitos para nós é o do Rutherford Bohr. Então o Bohr foi lá, pegou a ideia de Rutherford, que a gente já vai falar, e melhorou. Falou assim, vamos melhorar isso daqui, que é o modelo que nós trabalhamos hoje de Rutherford Bohr, que existe nêutrons, prótons e elétrons dentro do átomo. Daí a gente tem o modelo da mecânica quântica, que isso aí é outra história, para outro momento que nós vamos ver. Bom, Rutherford, se você pegar aí na sua folhinha, tem um experimento dele aqui, tem um polônio que ele pegou, tem um eixo de chumbo, um orifício central e uma lâmina de ouro bem no finalzinho lá, certo? O que era o experimento deles? Ele injetou partículas nessa lâmina e ele percebeu que aconteceu três coisas com essa lâmina, né?
Metade dessas partículas passaram no meio, uma grande parte dessas partículas passaram no meio da lâmina, outras sofreram desvio e pouquíssimas bateu na lâmina e voltou. Então, recapitulando, nessa lâmina de ouro, se você pegar aqui na página 1C, teoria de Rutherford, você vai ver aqui, né? Então ele percebeu que a maioria das partículas atravessam a maioria. Então vamos pegar essa palavrinha aí, maioria. Alguns sofrem desvio. Então, como pelo desenho aí vocês vão enxergar nitidamente, né? Que algumas veio e passou, outras bateu e voltou, e a outras meio que deu uma desviada. Daí ele concluiu algumas coisas com isso. Primeira coisa que ele conclui: deve existir um núcleo onde tem a presença maior de volume de massa, onde, ao se chocar com a película de ouro, retrocede. Então ele percebeu o quê? Que essas partículas que retrocederam nada mais são que o núcleo. Então ele vai falar assim: peraí, existe um núcleo ali, porque onde tem a presença do maior volume de massa. Esse volume de massa, quando nós pensamos em núcleo e eletrosfera, então a gente tem o nosso átomo aqui. Deixa eu pegar um giz aqui. Nós temos o nosso átomo aqui. Já volta aqui no Rutherford, Então são circulares, elipsoides, né, que a gente fala. Nesses elipsoides nós temos o núcleo aqui no meio, o núcleo, e aqui fora nós temos os elétrons circulando aqui. Então nós temos os elétrons aqui, certo? Que a gente vai estudar a segunda parte da nossa aula sobre a eletrosfera. Então ele vai falar assim: existe aqui no meio, bem no meião aqui, é onde se concentra a maior massa do átomo. Então é como se nós tivéssemos um campo de futebol, certo? Agora eu estou falando do tamanho do átomo em relação à eletrosfera. Então isso daqui, esses discos são a nossa eletrosfera, e aqui é o núcleo. Já vou escrever tudo isso para vocês. Então ele vai falar assim: é como se eu colocasse uma bola no meio do campo de futebol, né? Então essa bola é o núcleo e todo o resto é a eletrosfera. Então o núcleo da eletrosfera é muito espaçado, e a verdadeira massa está aqui. Tanto que nós, como vamos somar massa, número atômico ou número de massa, que está ali no finalzinho aqui da nossa folha, número de massa é número de prótons mais número de nêutrons. Daí você pode perguntar: Chaves, por que o elétron não entra? Porque o peso dele, bem entre aspas, é insignificante. Mesma coisa, o exemplo que eu sempre dou: você vai pesar na balança, pesei. Se eu tirar um dente aqui, vai interferir no peso? Não vai. Então é a mesma coisa. Pensa que os elétrons são nossos dentes, por isso que a gente não coloca ele, né, na soma da massa do átomo, só o que está no núcleo. Foi isso que Thomson concluiu. Falou: a maior parte da massa está no núcleo. O que mais que ele concluiu? O núcleo apresenta cargas positivas, pois a partícula alfa, que também é positiva, ao passar pelo núcleo, sofre desvio, ou seja, se repele. Então ele falou assim: então a primeira coisa que ele concluiu: maior massa no núcleo. Segundo, o núcleo tem cargas positivas, porque ao ingerir partículas alfa nessa lâmina, algumas sofreram desvio. O que significa esse desvio? Porque a partícula alfa, quando nós entramos lá em radioatividade, nós vamos ver que é uma partícula positiva. Por que sofreu esse desvio? É como se as cargas se repelissem. Então uma foi para um lado, a outra foi para o outro e se repeliu. Então ele concluiu: aqui tem carga positiva. Vamos para a última conclusão dele aqui, para nós finalizarmos esse vídeo. Existe um grande estado vazio, pois ao se chocar com a película de ouro, não sofreu desvio. Então teve um pedaço que não sofreu desvio, que é isso que eu falei do campo. Então a bola no meio, o núcleo, e é muito espaçada a eletrosfera do núcleo. Então por isso que não sofreu desvio. O átomo seria constituído por um núcleo central e uma região ao redor, onde os elétrons deveriam estar em movimento. Foi isso daqui. Então ele que vem trazer a primeira ideia de átomo para nós: núcleo
cargas positivas, e eletrosfera, onde nós temos os elétrons. Aí você pode perguntar, Chaves, e o nêutron? O nêutron não foi ele que descobriu, está aí no Malopis. O nêutron foi descoberto em 1932, é muito recente, por Chudwick. Então não foi ele que descobriu o nêutron, ele só deu a ideia. Massa está concentrada no núcleo, eletrosfera muito espaçada no núcleo, então exige um espaço muito grande, e o núcleo tem cargas positivas, e nós temos também a presença de elétrons, que é na eletrosfera. Lembrando que não foi o Rutherford que descobriu os nêutrons, foi só em 1932 por Chudwick. Então esse é mais ou menos, bem resumidão, o andamento dos átomos, né? A descoberta dos átomos e a sua história, que nós chamamos de modelo atômico. Próximo vídeo nós vamos estudar as características dos átomos, ou como eles se comportam devido a tudo isso, beleza?